volta no segundo bloco. Agora vamos falar dos grupamentos consonantais, que nós já adiantamos lá naquele briefing, naquela apresentação. São três. Os dois primeiros são os mais pomposos. O último é só para completar a tabela e servir de brinde. A gente vai ver por quê. Então aqui está na tela a definição de encontro consonantal. O encontro consonantal é o nosso primeiro grupamento de base consonantal. Como vai funcionar isso? Já vou dar dica técnica, hein? Para você encontrar e classificar um grupamento consonantal como encontro consonantal, o que vai acontecer? Você precisa visualizar duas consoantes, pode ter até três, tá? Mas a base é com dois. Duas consoantes e você precisa obrigatoriamente pronunciar essas duas. Cada uma tem que ser pronunciada. Então, na matemática, vamos fazer assim uma brincadeira. Eu tenho duas letras, duas consoantes para dois sons. Então, a relação é de 2 para 2, certo? E essas consoantes geralmente vêm numa mesma sílaba. Geralmente. Pode ser que uma venha separada de outra. Eu vou mostrar aqui um quadrinho, você tem no seu material. Tá? Mas geralmente ela vem no mesmo. De qualquer forma, as duas têm que ser faladas, têm que ser pronunciadas. Senão eu não posso tipificar como encontro consonantal. Vamos ver aqui como ocorre. Ó. Repara que eu deixei no verdinho, ó, o P e o R, eu pronuncio pra. Pronuncio. Aqui, ó, o GN, gno, eu pronuncio o G e o N. E esse mesmo GN eu botei em outra ocorrência, desta vez o G numa sílaba e o N no O. Mas como eu acabei de comentar, eu preciso pronunciar as duas. Então, tanto o G quanto o N tem que ser pronunciados para haver o chamado encontro consonantal. Senão não vai rolar, tá? Então, aqui, ó, eu botei dois que compõem, né, a maior parte dos encontros, que é o mais comum, e um aqui quebradinho. O que me interessa? A relação de duas consoantes para dois sons pronunciados. Isso tem que acontecer, tá? 2 para 2. Então, esse é o nosso encontro consonantal. E para ilustrar alguns, para você não tente decorar, existem até outros, eu coloquei no seu material e aqui um quadrinho, ó. Esses daqui, da esquerda, são chamados naturais comuns ou próprios. Não cai essa classificação em provas pelo mundo, fica tranquilo. Mas só para você reparar, ó, eles ocorrem na mesma sílaba. Estou chegando para cá, dá para ver, dá. Ó, GL, FR, esses daqui, ó, são os mais comuns que nós aprendemos lá com a tia. Aparecem dentro de uma sílaba. Já esses daqui são os disjuntos, os impróprios, tá? Ó, os incomuns, digamos assim. Eles são quebrados. Então, uma consoante está numa sílaba, outra consoante na outra. Não é tão comum. O mais comum é esse. Mas, como eu falei, a relação de 2 para 2 me dá o encontro consonantal em tudo aqui. Isso está na sua folhinha, se você imprimiu, né? Mas está aí no PDF. Bom, esse é o primeiro grupamento. Vamos ao segundo. O segundo grupamento, e esse dá trabalho para muita gente, é o dígrafo. Aí tem gente que fala, mas professor, dígrafo é fácil. Se você souber manipular, é fácil. Então, ó, no dígrafo, duas letras, um som. Agora a matemática é diferente. Enquanto no encontro consonantal eu tinha duas consoantes, né, duas letras para dois, agora eu tenho duas letras para um. Ou seja, na hora de falar eu olho para duas letras, mas eu pronuncio um som apenas. E é aí que muita gente tem dificuldade, tá? Algumas pessoas até decoraram, mas é bom nós entendermos isso. Então vamos aqui aos exemplos. Ó, eu vou botar todos os encontros, todos os dígrafos, né, clássicos da língua portuguesa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Existem 11 dígrafos clássicos na língua portuguesa. Eu botei todos aqui em palavrinhas, tá? Os mais comuns são esses daqui de cima, tá? Até esse daqui. Esses últimos aqui não são tão comuns, principalmente esse XS. O XS é mais raro, tá? O que me interessa em todos esses 11 é que a pronúncia é única. Então aqui, ó, o CH, eu produzo um som. Sh. É o chiado. Sh. O LH, lembra que eu falei o H não tem som. Quando ele aparece com o C, com o L e com o N, esse C, o L e o N, eles são transformados numa unidade, digamos, especial. Então aqui é o sh, aqui é o i e aqui é o nha. Então, ficou bonitinho. Ia, nha, nha, xa. Então, ó, são 3 sons. Sh, ia, nha. Tá? Aqui você não fala os 2 S's, você pronuncia, você não fala pós, so. Você fala pó, so. Então é só um S, né? Como se fosse só uma, que nós chamamos na linguística de sibilante. É um som apenas. Aqui, ó, você não pronuncia a letra U. Então você não fala cuero. Lembra que eu falei há pouco? Se eu pronunciar esse U, ele vai formar um ditongo com esse E. Mas como eu não pronuncio, o E é a vogal pura da sílaba e esse U ele vai fechar o quê? Um dígrafo com a letra Q. Isso é importantíssimo, certo? Aqui o GU, você não fala gué, você não fala guerra, você fala simplesmente gué. Então o U não é pronunciado, se ele não é pronunciado, ele fecha o grupamento, um dígrafo com G. E o RR da mesma maneira que esse SS, você não fala guerra, né? Você fala guerra, é um R forte. Então esse R é um som apenas. Aqui você fala piscina, é psi, como se fosse um S. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. São 4 apresentações para o mesmo som, coisa que nós vimos lá numa situação no bloco 1, certo? Então, grave. No dígrafo, eu preciso de 2 letras para um som. Esses são os dígrafos mais comuns. Por que eu estou dizendo mais comuns? Porque o único som que nós produzimos a partir dessas letras é um som de base consonantal. Por isso que o dígrafo eu coloquei como o encontro ele é de base consonantal. Mas aí existe uma observação que eu gostaria de fazer. Muitos não dão bola para ela, mas é bom fazer, né? Porque às vezes alguém, não sei se você vai ou pretende fazer algum concurso, né, militar, alguma coisa assim, e algum concurso militar pode ser questionado o que eu vou falar agora. Então, por via das dúvidas, é melhor falar, tá? Existe um tipo, um subtipo de dígrafo especial, que é o chamado dígrafo vocálico. Aí a galera pensa assim, mas professor, se o dígrafo não estava no grupamento consonantal, como é que existe um dígrafo vocálico? Só para a gente entender. Primeiro, a relação matemática quantitativa de dígrafo é 2 letras para um som. Até aí não há problema. Esse tipo aqui, ok, 2 letras e um som. Esse som aqui é que é o coringa. Ele vai ser um som de base vocálica nasalizada. Enquanto esses outros aqui, ó, lembra que eu mostrei? Vamos voltar aqui uma imagem, por favor. Ó, enquanto esses 11 aqui vão gerar um som de consoante, podemos dizer, ó, sh, y, nha, s, k, g, r, são todos sons consonantais, que essa é a base, né? Isso é o natural dos dígrafos. Esse vai ter como pronúncia uma vogal nasalizada. E aí são esses que estão aí na sua folha. Ó, o som resultante, ó, como eu falei, o som, né, por convenção internacional vem entre barras oblíquas. E aqui ele será um som nasalizado. E esse som nasalizado sempre é resultante desses grupinhos aqui, ó. Desses grupinhos. E aí eu dei um exemplo desses grupinhos em palavras. Do AM, AN, AM, N, N, M, M. Então eu botei aqui, ó. Tampa, ó. Tam, tam. O AM parece que é um som nasal, ó.
tan, tem. Você só junta esse M. Lembra que a gente já falava, antes de P e B só se usa M? Por quê? Porque o M já mostra uma possível preparação dos lábios para pronunciar o P, que também é chamada de consoante bilabial. Você tem que juntar os lábios, né, para depois soltar. Então, ó, on, lin, ó, lin, vem, som, Então, todas essas combinações, eu dei uma palavrinha para cada. Você nota que a resultante é essa. Então, ó, eu não saí da matemática. São duas letras. Para quantos sons? Um som de base vocálica nasalizada. Então, ó, isso é 2 para 1, dígrafo. Resultante, vogal nasalizada, dígrafo vocálico. Tá? Isso acontece muito na nossa língua. Tá? Não é muito valorizado em provas, né, no ensino, nas escolas, mas existir, existe. Certo? Muito que bem. E vamos ao nosso terceiro e último, que é o dífono. Ó, enquanto o dígrafo são duas letras, grafema, letra, são duas letras para um som, no dífono é o oposto. São dois sons para uma letra. E é muito fácil, só existe um caso na língua portuguesa de dífono, que é o representado graficamente pela letra X. Olha o que vai dar. Eu coloquei aqui 5 palavras escritas com X. Esse X, nas 5, tem duplo som. Esse X é pronunciado como um KS, né? Ks, né? 2 sons consonantais. Ks. Então, ó, fax, táxi, axila, mixar, tóxico. Pelo amor de Deus. Vale aqui, parou, Brasil. Parou. Preste atenção. A pronúncia desta palavra aqui, tá? É tóxico. Não vem falar, pelo amor de Deus. Olha as companhias. Papai e mamãe falar. Olha as companhias. Fala assim, isso é tóxico. Não é tóxico. Esse X não tem som chiado. O som é duplo, é de KS. Olha pra cá, ó. KS. Então, em todas essas 5 palavras, o X tem dífono. O som de KS. Tá? Então, se você falava tóxico, você falava até ontem, até uma meia hora. Agora evolui, né? A vida, uma pessoa melhor, evoluída. Tá? Então, tóxico, mixar, axila, táxi, fax são casos de dífono. Tá? Só existe essa possibilidade na língua portuguesa. Só o X que em determinadas palavras pode ter som duplo. Nenhuma única outra letra pode ter dupla sonoridade, tirando o X. Certo? Então esse é o caso, por isso que eu falei que é o bônus, é o mais fácil, ele é simplesinho, não dá trabalho. Então esse daqui, ó, tá aí bonitinho, tá no seu material aí no PDF, ou se você já imprimiu. Então, com isso nós fechamos o nosso bloco teórico. Veja, falei, não peguei pesado, né? Acredito que não, acho que você entendeu. Se eu falei um pouquinho rápido, essa é uma primeira impressão, daqui a pouco você acostuma, tá? Então, qual é a ideia agora? Você fazer os exercícios que eu propus, tá? Vou dar uma canseira em você. Então, tente fazer os exercícios e tanto os propostos, que são as 5 primeiras questões, quanto os comentados, que são as 5 últimas. E depois que você fizer as 5 últimas, volta aqui comigo para o nosso terceiro bloco, que é exatamente os comentários das resolvidas, tá? Das comentadas. Então, pausa aí, relaxa, resolva os exercícios e nos encontramos daqui a pouquinho, tá? Até já!